Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com Paulo Tsora, CIO responsável pelo Total Return, principal fundo aqui da casa. Paulo, Total Return com uma performance de 3,4% em junho versus 1,1% do CDI e um mês muito positivo, mais um muito positivo para a Bolsa, né? Alta de 9%. Vamos começar falando quais foram os destaques do período, como que a gente estava posicionado nesse mês e como que a gente estava vendo o cenário nesse período de junho. Uhum. Duda, aí fechamos 2 meses, né, de forte recuperação da Bolsa. A Bolsa subiu 13% aí do finalzinho de abril até agora esse início de julho. O nosso Total Return ganhou 11% nesse período, a gente entregou praticamente o que a Bolsa subiu, um pouquinho menos. Eu acho que a gente fez uma boa leitura ali no mês de abril de uma potencial virada da Bolsa, acho que estava muito associada a uma visão de que o arcabouço fiscal era um pouco melhor do que todo mundo estava achando e que ele tinha boas chances de passar talvez até um pouco mais apertado, que foi o caso. Uma visão de que a inflação estava caindo e, portanto, abriria espaço para início de corte de juro agosto ou setembro. Agora está meio que sacramentado que vai ser provavelmente agora em agosto, uma revisão de meta de inflação que não foi uma não revisão, né, só mudaram o horizonte relevante de atuação do Banco Central, que a gente achou que foi também positivo. Na verdade, várias medidas que estão empoderando o Haddad, que seria um caminho mais moderado do governo PT. E aí a gente viu uma queda forte de juro, expectativa de inflação, e aí o início de rally de bolsa, e a gente conseguiu pegar bem. O Total Return no mês passado deu 7,5%, esse mês deu 3,5%. A gente estava bem mais comprado no mês passado do que esse mês, porque estava bem mais assimétrico. Lá atrás, a gente até falou isso na última pílula, que a gente estava diminuindo um pouco o net, então a gente veio com um net de 50%, 60% no mês passado, e esse mês agora de junho a gente rodou mais entre 20 e 30, e ainda fizemos as escolhas certas em termos de alfa, e ganhamos bastante dinheiro também. Mais ou menos dos 3,5, uns 60% foi direcional, de estar comprado com a bolsa subindo 9, e uns 40% foi alfa que a gente gerou dentro do nosso Book Brasil, de ter escolhido os temas corretos nesse mês. Tá. Então comenta pra gente, você falou sobre a disparidade, né, de valores que a gente estava considerando na bolsa, e que para esse mês de junho a gente veio com um pouco menos de direcional. Comenta como que a gente fez as alterações de junho para julho, né, o mês que a gente está agora, e como que a gente está vendo esse cenário de prêmio de risco na bolsa. A gente tem feito muito essa conta, né? A gente estava com uma cabeça de comprar fechamento de curva de juro via bolsa. O nosso mandato é bolsa principal da casa, a gente faz outras coisas, mas o nosso DNA, como todo mundo sabe, é bolsa. E a gente quis pegar esse movimento de fechamento de taxa de juro nos plays domésticos no mês de abril e no mês de maio e principalmente no mês de junho. Isso aconteceu. A gente acha que essa bolsa doméstica, vis-à-vis a curva de juro, a grande gordura já foi, a gente ainda vê alguma gordura. Se eu tivesse que dar um número, ainda teria mais ou menos uns 10% para subir a Bolsa Doméstica Brasil, tirando commodities, bancos e estatais, olhando para onde está a curva de juro, que é uma expectativa do mercado que o ciclo monetário do Brasil deve terminar ali na faixa de 8,75 a 9. A gente até acha que pode ser um pouquinho menos do que isso, mas não muito menos do que isso. Lembrar que a gente tem um segundo mandato do Lula nos últimos 2 anos de mandato, que vai ter um novo Banco Central, e acho que tem incerteza em relação ao que vai ser esse novo Banco Central. Não acredito que a gente vai ver um juro tão mais baixo do que a gente está vendo, mas a gente acha que esse juro de indo para 8,75 ainda teria um espaço de uns 10% para essa bolsa doméstica andar. Então a gente ainda gosta de alguns temas, mas os 40% que a gente via antes já não é mais uma realidade, porque essa bolsa doméstica andou e andou bastante. Muitos casos dobraram de preço, a gente pegou alguns. Aí lembrando assim, o nosso tema que a gente estava bastante otimista nesses 2 meses, e a gente segue otimista, home builders baixa renda, e a gente pegou desde o início o movimento, numa carteira diversificada, com concentração maior em direcional e CURI, mas também com um pouco de tenda em MRV, e várias coisas positivas vêm acontecendo no setor. Teve uma revisão
de parâmetros do setor, as empresas estão com resultados muito bons, tem um link forte com o juro, a performance desse setor, então foi o principal contribuidor para a gente mês passado. A gente vinha com algumas ideias de consumo doméstico, e aí destaque para Arcos Dourados, Azul, Vivara, que foram papéis que foram bem também. Algumas bond proxies, e a gente, nesse mundo de bond proxies, a gente tem preferido, a maior posição que a gente tem é essa Sabesp, que a gente segue com uma cabeça otimista. Então a gente pegou bem por aí, só que a verdade é que andou bastante e a gente já não está vendo mais tanta gordura. Então a gente diminuiu a exposição a esses plays cíclicos domésticos, ainda é o nosso maior overweight, mas não tão overweight quanto estava, dado esse fechamento de valuation relativo à curva de juro, e a gente voltou a aumentar um pouquinho setores mais tradicionais. A gente está comprando um pouco mais de bancos, a gente está colocando um leve pé em commodities, ainda estamos bem underweight, bem short, mas não tão short quanto a gente estava antes. Então, uma carteira que ainda tem uma pegada doméstica, mas já não tão carregada pelo rally que aconteceu e pelo fechamento de curva de juros. A gente acha que ainda tem dois movimentos para acontecer no mundo da renda fixa, um pouco no juro real. A gente acha que o juro real deveria fechar mais uns 50 a 80 basis points. Isso é super importante para o valuation de bolsa, né? O juro real é mais importante até do que o juro nominal. E a gente acha que spread de crédito ainda tem espaço para fechar no Brasil. A gente acompanha spread de crédito e ainda estão relativamente altos. Esses dois fatores macro, doméstico Brasil, devem continuar propulsando uma bolsa doméstica. Só que lembrar de novo que já andou bastante coisas domésticas, alguns players que a gente tinha lá, que a gente já pulou fora porque realmente subiu bastante. O nacional segue 20, 30? Então a nossa cabeça é, dado que tem esses 10% doméstico para andar, e a gente está otimista assim, com o news flow, o início do ciclo de corte, a gente fez estudos aqui que mostram que a bolsa, depois que o ciclo começa, tende a andar mais uns 10 a 15%, bate mais ou menos com esse número que eu te falei. Então a gente ainda continua com uma cabeça comprada, estamos mantendo o meio net do mês passado para esse ano, entre 20 e 30, usando bastante opção para trabalhar fora desse range, aproveitando que a volta baixa, e a gente tem comprado proteção para baixo, alguns upsides para cima, mas tentando trabalhar com o delta do fundo perto desse 20 com 30, e com essa carteira um pouco mais balanceada, né? A gente comprou, inclusive, direcional via o próprio índice, onde você acaba tendo um pouco mais de peso em bancos, peso em commodities, e junto com essa carteira doméstica que a gente gosta. E quais são os temas domésticos que a gente tem olhado bastante para frente? Então a gente segue com home builder baixa renda, não mexemos nisso aqui, cada vez mais otimistas com o que a gente tem visto com as empresas, fundamento do setor. Estão tendo até algumas ofertas aí que trouxeram algum overhang, mas o mercado está absorvendo bem. E a gente acha que o segundo semestre, e eu acho que na verdade os próximos 2, 3 anos tendem a ser bastante positivos aí para o setor de home builder baixa renda, dado o incentivo que o governo está tendo, a demanda reprimida e os bons fundamentos. Acho que tem uma coisa importante que a gente tem monitorado bastante, é setores onde o custo vai cair. E esse é um dos setores onde a gente acha que o custo pode cair até de forma importante. Então, tem espaço para o aço cair, o cimento está caindo, materiais plásticos estão caindo. Então, toda a parte de matéria-prima desse setor acho que tem espaço para cair. E aí você pode ter um preço para cima de venda de imóvel com um custo para baixo e uma expansão de margem. E com o juro caindo. A mesma coisa se aplica para Azul, setor aéreo, mesma coisa, custo caindo, né? Câmbio apreciando, petróleo caindo e as empresas em situação financeira frágil, precisando manter preços ou até subir preço, também potencial de expansão de margem, setor bastante cíclico. A gente vê empresas bem alavancadas, onde a gente vê que podem se beneficiar bastante de um ambiente de juros mais controlados no Brasil. A gente gosta de distribuidoras de combustível, é um setor que a gente vem construindo posição aí nos últimos 45 dias, e aqui acho que o principal motivo, as ações estão baratas versus o histórico, na faixa de 30% de desconto em termos de EV/EBITDA, olhando para frente, versus a média dos últimos 5 anos, e o setor passou por um período bem difícil, onde o preço da gasolina estava oscilando muito, com tendência de baixa, e oscilações muito frequentes,
e as empresas sofrendo bastante em termos de estoque, né? Ele compra um determinado preço, aí o preço cai, ele tem que fazer um write-off de estoque, aí o preço sobe, aí ele tem que recompor estoque, aí cai de novo. Então foi realmente um período bem difícil, com muita volatilidade, importação desse diesel russo barato. E o que a gente acha para frente é que com essa nova política de preço da Petrobras, o que a gente vai ver são preços mais estáveis, principalmente para cima, né? E acho que isso lembra um pouco para a gente o período ali da Dilma, onde o setor teve uma margem mais estável e teve assim, os seus múltiplos de negociação dos mais altos. Então a gente acha que talvez a gente entre num período mais normal para o setor, com menos volatilidade de margem por metro cúbico, e aí talvez um novo re-rating do setor que está negociando de novo muito descontado. A gente gosta de Vibra, a gente tem uma posição em Cosan, que leva isso através da participação que a Cosan tem na Raízen. Então é uma posição nova, assim, importante, que a gente veio construindo aí nos últimos tempos, principalmente depois do anúncio do novo modelo de preço que a Petrobras vai implementar nos próximos anos. A gente segue com Arcos Dourados, aqui uma case bottom-up importante da casa que a gente vem surfando uma execução muito boa dessa empresa num valuation ainda muito descontado. Isso foi o melhor papel que a gente teve na carteira mês passado e a gente está acreditando que ainda tem bastante coisa para acontecer. A nossa Sabesp, seguimos lá, o papel tradou relativamente bem mês passado, mas ainda está muito descontado frente aos juros e frente às opcionalidades que a melhora operacional da empresa vai trazer aí com o novo management, cortando mato alto e fazendo um turnaround operacional que a gente acredita que a empresa vai passar nos próximos anos, junto com essa opcionalidade de ter eventualmente uma privatização acontecendo provavelmente o ano que vem. É um assunto bem complicado, difícil, são muitas peças envolvidas nesse processo, muitos pininhos que têm que ser apertados, mas eu acho que tem um cronograma, tem uma vontade de fazer, tem alguns marcos que vão estar acontecendo nos próximos meses, que a gente acha que vão até ser triggers para a ação, então a gente continua ali com uma posição importante em Sabesp. E acho que esses são as principais ideias assim, para o mês que vem. Seguimos short e underweight setor de commodities, acho que destaque para celulose, mas também aço e um pouco minério. Petróleo a gente gosta e a nossa maior posição é Prio, né? Dentro das empresas de petróleo, até aproveitando essa queda recente, a gente veio aumentando posição em Prio. Então, em commodities, o nosso cavalo escolhido no momento é a Prio. E um pouco essa, assim, a visão geral da carteira, bastante foco em Brasil. Estamos atentos ao que está acontecendo lá fora, ainda falei pouco, mas a nossa cabeça lá fora ainda é de um Goldilocks, assim, de curto prazo. PIB relativamente bom, inflação caindo, Fed falando grosso, mas muita coisa já na curva. Não achamos que a recessão é alguma coisa para agora, para os próximos meses, talvez para o final do ano, mas a gente está acompanhando isso bem de perto. Estamos fazendo algum hedge do nosso risco direcional Brasil, short Europa e short S&P, mas pequeno, graças a Deus que o S&P não para de subir, mas estamos assim com um pouquinho de risco mercado redeado via esses dois mercados. E um pouco essa cabeça, por enquanto, com muita humildade, porque a gente sabe que está num late cycle, a gente sabe que política monetária demora, o Fed está falando grosso, e pode sim ser que aconteça uma coisa pior para a economia mundial mais para o final do ano. Por isso que a gente está com uma carteira de duration curto, com um olho no peixe e outro no gato, como sempre, para eventualmente mudar de opinião se a gente achar que esse cenário meio moranguinho que a gente está vivendo no cenário global mudar daqui até o final do ano. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Até mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.